Conheça hoje a padaria que se tornou uma grife do negócio de panificação ao longo de 7 décadas em Santo André, em São Paulo. 3 gerações desenvolveram o empreendimento que prosperou graças ao olhar atento dos fundadores, que enxergaram a necessidade de modernizar o atendimento há bastante tempo. O atual dono até poderia ter dado o negócio porque estava na linha de sucessão, mas não herdou. Ele comprou a marca e a levou a um patamar ainda mais alto. A nossa história de hoje é da Padaria Brasileira, que venceu até uma competição por ter a melhor coxinha do mundo. Conheça agora o negócio dos sonhos do Juninho da Brasileira. Um aspecto importante na Padaria Brasileira é que tanto na transição da primeira para a segunda geração, isso ocorreu em 1959, quando os meus avós passaram a gestão dos meus pais e tios, né? Quanto em 86, 87, quando a terceira geração assumiu, foi super relevante o apoio que a geração que estava saindo deu para quem estava entrando, né? Então, isso aí garantiu tanto a continuidade do processo, como também, após nós assumirmos em 87, durante mais de uma década, eles ficaram juntos, trabalhando com a gente, apoiando, dando umas boas broncas de vez em quando, mas sempre vendo a gente prosperar. Então, eu acho que essa sinergia que tem, esse amor que a família toda tem pelo negócio, é super importante e é um dos fatores que mantém a gente atuando junto há 70 anos. Né? Meu nome é Antônio Henrique Afonso Júnior. Eu sempre brinco que eu sou engenheiro por formação, pós-graduado em administração e padeiro por opção. Né? Na verdade, eu acho que tanto na parte da engenharia, enquanto eu fui engenheiro, todos os processos que a gente acabou aprendendo, por exemplo, para orçar uma obra, para poder fazer a gestão da obra, gerenciar o pessoal, a gente acaba trazendo aqui para a padaria, né? Então, isso aí foi uma parte importante. E na formação na área da administração, obviamente, como eu cuido da parte administrativa, a parte de desenvolvimento, novos negócios aqui da Padaria Brasileira, obviamente que essa formação foi fundamental para que a gente pudesse, ao longo desses 30 anos que a gente está à frente da terceira geração da padaria aqui, que a gente possa realmente inovar, fazer uma gestão maior. Hoje tem uma equipe de colaboradores muito grande, então, obviamente, essa formação foi fundamental para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou. Né? O que a Padaria Brasileira representa para uma pessoa que, desde os 9 anos de idade, trabalha no negócio. Né? Com 9 anos eu já ajudava meus pais e tios, junto com meus primos, minha irmã. E então, durante um período em que eu estava me formando em engenharia e tal, eu cheguei a trabalhar fora e tal, mas quando foi em 96, surgiu a oportunidade de a gente comprar um negócio. Então eu não herdei, né? Nós compramos da segunda geração. E desde então a gente está sempre super envolvido na operação, sempre planejando o crescimento. Então, assim, eu sempre brinco, né, que quando eu pergunto o meu e-mail, eu falo, qual que é o seu e-mail? O meu e-mail é o meu nome e meu sobrenome. Então é junior@padariabrasileira.com.br, porque na verdade aqui na cidade de Santo André, que a gente está há 70 anos na realidade, eu sou conhecido como Júnior da Brasileira, então virou sobrenome, então não dá para dissociar um do outro. Desde que eu comecei a estudar no primário, eu sempre falei que queria ser engenheiro e tal. E realmente acabei optando sou formado em engenharia e tal. E quando eu me formei em final de 85, estava naquela época, 86, estava na época do Plano Cruzado. E eu não atuava, naquele período foi um dos poucos períodos que eu fiquei fora da padaria. Mas minha irmã, meus pais, meus primos estavam. E aí teve aquele problema de ágio e meus pais e tios optaram por não repassar o ágio para os clientes. Então em 86 o volume de clientes na padaria, só tinha uma loja na época, praticamente duplicou. E eles ficaram cansados. Então o que aconteceu? A gente acabou conversando e eu estava na época querendo montar uma construtora. E meu pai estava cansado, a segunda geração, vamos tentar vender e tal. Eu falei, peraí. Não, vamos conversar antes. Então, a minha irmã que trabalhava na padaria, junto com meus primos, ela convocou uma reunião e nós ficamos um ano, praticamente, negociando regras de convivência, que perduram até hoje. Então, um dos fatores que são fundamentais para uma empresa familiar assim, viabilizar durante um longo tempo, realmente é a criação de regras que são, obviamente, totalmente adaptáveis e compatíveis com o negócio, né? E a gente tem várias regras que a gente definiu em 86 que valem até hoje. Obviamente, ao longo do tempo, o crescimento do negócio, a gente foi adaptando, né? Mas sem dúvida, essa preocupação que a gente tem em criar um ambiente justo, equilibrado entre os sócios também, com os colaboradores e tal, é algo que ajuda muito eu até usaria o termo da perpetuação do negócio, mas com certeza na manutenção
do negócio durante tantos anos. Olha, eu sempre brinco, né, que o pessoal fala assim, pô, isso é conta de padeiro. Quem fala isso não tem ideia da complexidade que é cuidar de uma padaria. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos 9 lojas. Todas as lojas, às 10 horas da noite, fazem um pedido para a fábrica. A fábrica abastece toda a rede. Isso 22 horas. 9 horas da manhã, ou seja, 11 horas depois, os caminhões já estão saindo e a gente fabrica mais de 500 produtos todos os dias. A gente fabrica 700 ao longo do mês, mas alguns a gente fabrica uma vez por semana ou duas, tal, mas são no mínimo 500 produtos diferentes por dia. Então, quem consegue fazer essa produção, atender o produto com produto fresco, a gente trabalha com produto com muito baixa validade, ser dono de padaria, eu diria que além de desafiador e apaixonante, é algo que merece muito crédito, porque a gente tem um restaurante, a gente tem uma lanchonete, a gente tem uma indústria, tem o comércio, a gente tem o serviço. Então, hoje não tem mais de 40 motoboys que fazem entregas, são quase 10 mil entregas por mês, aliás. Então, ser dono de padaria é algo que torna você capaz de tocar a enorme maioria dos outros comércios, seja de qualquer área. Então, realmente é desafiador, mas é muito bom. Para perpetuar o negócio, eu sempre falo que um grande desafio nosso é conciliar a tradição com a inovação. Então, hoje a gente está fazendo essa gravação na nova loja, que já tem um conceito novo, a gente fez uma comunicação visual nova. Isso aí não foi feito à toa. A gente teve antropologista conversando com o cliente. Tivemos empresas de pesquisas pesquisando, obviamente pesquisando, empresas de pesquisa tem que pesquisar, né? Empresas de pesquisa coletando informações com os clientes, internos e externos. A gente visita feiras internacionais, nacionais, temos parcerias com fornecedores, visitamos praticamente todos os parceiros, né? Eu não falo que é concorrente, porque na verdade acaba indo na visita aprendendo. Então, isso traz para a gente um volume de informações que você tem que filtrar e compatibilizar com o cliente que você atende. Então, a gente atende cliente mais A ou B, mas é um desafio muito grande. Então, quando eu comecei a trabalhar na padaria, os clientes chegavam às 5 da manhã para comprar o pão, a mortadela e fazer o lanche. Quando foi por volta de 1975, por aí, começou a ter o leite em longa-vida, que mudou o que era a padaria. Por quê? O leite que então durava um dia passou a durar vários, longa-vida. Então, a gente abria com fila para comprar pão e leite. Hoje não. 10, 15, 20 anos depois, você praticamente não vende pão. A Matriz, por exemplo, chegou a vender 1.500 litros de leite num domingo, hoje vende 300. Por quê? Mas eu vendo centenas de quilos de café da manhã no buffet. Porque hoje o cliente que levava para fazer em casa mudou o conceito. Antigamente, 70% dos nossos clientes eram mulheres. Hoje, 55% são homens. Por quê? A mulher trabalha, vai para casa, ainda cuida da família. No final da tarde, a fila do pão é de homens, não é de mulher. Então, você tem que ficar muito atento a todo esse processo de como o mercado, como a sociedade está vivendo e está mudando para poder se manter firme no mercado. Veio a pandemia. Nós já tínhamos totalmente estruturado e funcionando o serviço de delivery, com vários parceiros de delivery próprio também. Então, quando veio a pandemia, a gente sofreu bem menos. Por quê? A partir do momento que 60% do faturamento ocorria dentro da loja. A partir do momento que você ficou proibido de tomar um café, de pagar um café para o cliente, o que você fez? Contratou motoboy, funcionário que tinha moto vira motoboy, exatamente para poder não gerar desemprego e poder gerar receita para poder manter o negócio. Por exemplo, a brasileira trabalha muito com gestão de dados. A brasileira é a primeira padaria a ser informatizada no Brasil, isso em 1992, há mais de 30 anos. Isso trouxe para a gente uma relevância muito legal no mercado. Outro fator muito importante para garantir o negócio perene, para mim, em 77, ou seja, há quase 50 anos atrás, os meus pais e tios fizeram uma ampliação de uma das lojas, que é, no caso, a Matriz, que só tinha aquela época, abolimos a venda de bebida alcoólica. Por quê? Já buscando atender as famílias, para poder ter uma ampla linha de rotisserie, massa, carne, sorvete de fabricação própria. E nós tivemos salão de festa. Então a gente procurou ampliar os canais de venda para poder realmente gerar e trazer um novo público para a padaria, né? E um dos grandes presentes que a gente ganhou, né? Eu falo que a gente ganhou 2, né? O primeiro foi a gente recebeu a premiação da melhor coxinha do mundo pelo site internacional Taste Atlas, né?
E o que para mim foi mais impactante, mais relevante, foi quando eu fui comunicar isso para a equipe que cuida da produção, né? Então eu cheguei na cozinha e tal, ela estava com o tablet, sei lá, estava mostrando a notícia de um portal do UOL e tal. E aí estava assim, padaria de Santo André ganha o prêmio como a melhor coxinha do mundo. Falei, chamei a chefe de produção a sério, falei, lê isso aqui, é o que vocês aprontaram, né? Aí ela achando, sei lá, o que ela achou que era. E ela ficou meio receosa na hora que ela leu, rapaz. Todos os cozinheiros se abraçaram, para ser gol no último minuto do campeonato. Atualmente a padaria brasileira hoje conta com 9 lojas, né? 4 no formato de padaria brasileira, que são lojas maiores, tipo as megas super padarias que é conhecida no mercado, que tem café da manhã, almoço, refeição, lanche, pizza e tal. E 4 lojas no formato express, onde a gente trabalha mais a parte de refeição, doces e salgados, né? E todas elas aqui na região do ABC, Santo André e São Bernardo. Uma coisa que é legal é que muitas vezes o pessoal fala, por que você tem 2 formatos, né? Primeiro que existe espaço para 2 formatos. E segundo, porque a brasileira se notabilizou ao longo desses 70 anos, ela tem uma força muito forte no mercado e é muito conhecida pela qualidade dos salgados, né? Não é à toa que a gente, por exemplo, prêmios de Veja ABC, nós ganhamos todos de melhor salgado no ABC, melhor padaria, melhor coxinha do mundo e tal. Então, e a nossa confeitaria desde 77, quando meus pais e tios resolveram abolir a bebida alcoólica e colocar e ampliar, investir na rotisserie, sorvete de fabricação própria, ampliar a linha de bolos, de doces, a brasileira é uma das empresas que mais vende bolo. No ramo de padaria, praticamente, eu não conheço ninguém, para ser bem sincero. Certamente deve existir, mas o volume de salgados e doces que a gente vende não é comum no segmento de padarias. A partir dessa constatação, a gente criou um formato que é a Brasileira Express, exatamente para aproveitar a força da marca e a qualidade dos produtos para poder fazer lojas menores que são franqueadas. A padaria, por exigir um investimento muito grande, são dezenas de funcionários. A nossa loja que tem menos funcionários é 60 e a que tem mais são 250. Então, são negócios que exigem, não são franqueáveis. É muito difícil encontrar um investidor que vai ter que assumir um desafio desse. Então, a ideia da Express é exatamente para aproveitar o bom nome que a gente tem em relação à venda de salgados e bolos e tal, e ter mais opções para poder também penetrar nos vários pontos de venda, né? A evolução do negócio exige, obviamente, investimentos, né? Com o bom e tradicional português, né, a gente normalmente faz a imensa maioria dos investimentos com recursos próprios. Então, a gente acaba, muitas vezes, abrindo mão do crescimento mais acelerado, mas faz de forma orgânica. E isso aí, obviamente, acaba até diminuindo um pouco a velocidade. Mas a gente optou, por exemplo, por abrir franquias exatamente para que a gente fique concentrado no que a gente realmente entende que é o melhor ponto forte nosso, que é no desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de processos, né? E tanto é que a partir agora de 2024, a ideia da expansão no formato de lojas menores, né? Que hoje basicamente tem 2 tipos de loja. Tem as padarias com 3.000 SKUs, né? 3.000 itens, né? E tem lojas menores que trabalham mais com doces, salgados e bolos, né? Então, a ideia da expansão nesse formato é um formato de loja que normalmente a gente monta em locais onde tem muita concentração de pessoas e muito fluxo. E para atender mais o consumo do dia a dia. Então, a ideia agora da expansão, que a gente acabou de fazer a ampliação da fábrica, né? Hoje, por exemplo, na Brasileira, toda a parte de produção do pão está totalmente centralizada, né? Essa loja nova já tem mais de 3 anos, nunca entrou um saco de farinha. Então, ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo uma tecnologia e know-how para que a gente pudesse ter a fábrica, hoje com uma certa capacidade ociosa, para que a gente possa agora fazer a expansão de uma forma acelerada. E usando parcerias e usando o formato da franquia, a gente consegue viabilizar isso aí, não fica tão focado na operação e sim na gestão do negócio como um todo, remodelando, ampliando, criando novos produtos, novos serviços, mas sem ficar tão preso no dia a dia, que a padaria nunca fecha. Então, a matriz, por exemplo, desde 1953 foi aberta,
abriu simplesmente todos os dias. Quando a gente fala em investimento, né, os investimentos que a gente faz nas lojas acabam tendo um retorno mais rápido. Você já, obviamente, já procura desenvolver a loja num formato compatível com o volume de vendas esperado. Quando você vai trabalhar na fábrica, você não consegue, muitas vezes, escalar de forma intermediária. Então, no momento você sai de uma produção manual de coxinha e compra uma máquina que faz 5.000 coxinhas por hora. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem um volume de vendas muito grande, né? Inclusive, até esse ano a gente está completando 70 anos de padaria brasileira e um dos grandes presentes que a gente ganhou, né? Eu falo que a gente ganhou 2, né? O primeiro foi a gente recebeu a premiação da melhor coxinha do mundo pelo site internacional Taste Atlas. Né? E o que para mim foi mais impactante, mais relevante, foi quando eu fui comunicar isso para a equipe que cuida da produção. Né? Então eu cheguei na cozinha e tal, ela estava com o tablet, sei lá, estava mostrando a notícia de um portal do UOL e tal. E aí estava assim, padaria de Santo André ganha o prêmio como a melhor coxinha do mundo. Chamei a chefe de produção a sério, falei, lê isso aqui, é o que vocês aprontaram, né? Aí ela achando, sei lá, o que ela achou que era. E ela ficou meio receosa na hora que ela leu, rapaz. Todos os cozinheiros se abraçaram para esse gol do último minuto do campeonato. Então, isso aí mostra bem o quanto a gente tem uma equipe engajada, que veste a camisa. Então, para nós isso é fundamental. Hoje temos mais de 540 colaboradores e, apesar de a gente ter um turnover alto, principalmente na parte comercial, existe uma preocupação intensa nossa. Então, por exemplo, todas as lojas têm uma equipe de treinamento que cuida muito da parte comportamental, porque a gente tem que tentar encantar o cliente. Na fábrica tem um treinamento contínuo também para poder ter produto padronizado. Então, sempre tem essa preocupação de investir não só em loja, não só em equipamento, mas principalmente no maior capital humano, que é a padaria. Porque o cliente vai várias vezes por dia ou por semana numa padaria, então acaba criando um vínculo. Então, tanto é que um desejo nosso que a gente vende internamente é que a brasileira é uma extensão da casa do cliente. E aí você em casa é o local onde você tende a se sentir melhor. Então, a gente trabalha muito no sentido de tentar oferecer produtos de qualidade, serviços de qualidade e também ambientes compatíveis para que o cliente possa passar alguns momentos prazerosos do dia com a gente. Quando a gente fala em montar uma padaria, né, a brasileira desde 92 é informatizada. Então, hoje nós temos mais de 7.000 receitas totalmente cadastradas. Então, se você me perguntar assim, onde você gasta toneladas de frango que você faz, eu vou falar, tantos em coxinha de frango, tantos em coxinha de frango catupiry, tantos em torta de frango, tal, porque a gente já tem um sistema de planejamento e controle de produção que é uma das referências do setor. E isso aí permite que a gente já tenha isso no sistema e não em planilhas, né? Definir. Então, todas as receitas, todas as fichas técnicas, né? Então, essa padronização é super importante, que, por exemplo, quando eu faço um manual de treinamento para a loja, ele já sai a partir do sistema. São relatórios dos sistemas que mostram como é que eu vou fazer um x-salada. Então, você vai pegar o pão tal, a massa tal. Como é que eu vou fazer o molho? Já tem a receita do molho. Então, facilita muito o processo de padronização e aí permite que a gente tenha os custos sempre alinhados. Então, chegou uma nota fiscal, a partir do momento que você entrar na nota fiscal, já atualiza o custo do ingrediente, atualiza o custo da ficha técnica e a gente trabalha dentro de uma margem para ver se repassa ou não para o consumidor. Né? Então, não é automático esse repasse, porque depende muito do cenário macroeconômico, da concorrência. Então, a gente trabalha muito em cima de idade. Então, não aumenta um preço sem saber como toda a minha concorrência está trabalhando, porque é uma maneira de também se manter, por ser uma empresa de maior porte, a gente acaba ganhando volume em produtividade, mas também você tem ganhos de escala, mas também tem uma estrutura um pouco maior. Mas a gente procura sempre ser extremamente ágil, sempre atento. E então, por exemplo, uma decisão dessa de aumentar o preço ou não, nunca deixa de ser precedida por uma pesquisa de mercado, uma avaliação legal se os produtos estão aumentando a venda ou não. Então, são critérios técnicos que levam a gente a tomar esse tipo de decisão. Então, e muito importante ter todo esse sistema de custos já previamente cadastrado no nosso sistema. Quando a gente fala uma comunicação da padaria com o público externo, né? Ao longo de 70 anos, a gente saiu do jornal do preto e branco para a mídia social. Então, para nós também é uma revolução isso aí. Né? Então, a gente está finalizando, para você ter uma ideia, hoje a gente está finalizando o canal interno de TV, né? Onde a gente vai privilegiar não só falar dos nossos produtos,
mas também das oportunidades que o cliente tem de que fazer com os nossos produtos. Vai trabalhando muito os momentos que ele pode viver junto com a gente. Então, ele vai poder tomar um café rápido durante a segunda a sexta-feira. No final de semana, se ele tiver mais tempo, ele vai poder trazer a família comer um café com buffet. Se ele estiver na empresa dele, a gente vai trazer filmes que ele vai poder ter o coffee break na empresa dele. Hoje, por exemplo, nas nossas lojas tem espaço para fazer eventos, ou pessoais ou corporativos. Então, a gente está sempre ligado em como realmente poder desenvolver produtos e serviços e comunicar, né? Hoje, basicamente, a mídia impressa, a gente está na região da ABC, né? Então, quando você fala em mídia impressa, não tem tantas opções. Quando vai para a rádio ou televisão, o custo acaba sendo incompatível. Por quê? A padaria atua numa região limitada, região de Santo André, de São Bernardo, uma ABC paulista, né? Então você não consegue fazer nada, investimentos muito grandes em TV e tal, por quê? Você vai acabar pegando o grande São Paulo inteiro. Então sempre liga. Você dá um tiro para matar um elefante e mata uma formiguinha. Então, hoje, a gente procura fazer um relacionamento muito estreito com os clientes, né? Estamos desenvolvendo políticas também de CRM, de fidelidade e tal, exatamente para conhecer os hábitos maiores dos nossos clientes. E até quando a gente tem essa cultura de informatização, usar esse conhecimento que a gente tem de conhecer um pouco mais os clientes para poder interagir de uma forma mais eficaz, seja através de num push no celular do aplicativo, mandando mensagem no Instagram, canal direto usando o WhatsApp. Então, são todas as mídias sociais, é uma revolução permanente. Então, tem uma plataforma nova que está em teste agora para poder integrar nosso aplicativo com o WhatsApp. Então, são processos que a gente não para no sentido de tentar inovar e estar sempre próximo do cliente, né? Hoje o cliente, ele quer praticidade, né? A gente não imagina um jovem ligando para fazer encomenda, né? Então, para nós isso é um desafio. Por quê? Metade das nossas encomendas, das 10 mil entregas que a gente faz por mês, 5 mil são clientes antigos que ligam pelo telefone e fazem um pedido. 5 mil já operam pelo aplicativo próprio ou de terceiros. Então, você acaba tendo que ter toda essa estrutura, mas a gente tem visto ao longo desde 2022, no ano passado, pós-pandemia, que está lentamente migrando um pouco mais para o canal virtual, né? Então, o ano que vem já vai ter totes de autoatendimento, o cliente vai poder chegar numa mesa, fazer o próprio pedido. Se eu estiver chegando perto da padaria, eu quero reservar um local, tá? Então, a gente está procurando também criar essas opções de reserva de mesa, de antecipar produto, de passar na loja só para fazer a retirada, exatamente para poder, tendo o mesmo sistema de uma forma bem automatizada, dar mais opções para os clientes terem a brasileira. Agora na palma da mão, mas pode vir aqui, a gente desenvolve muito. Apesar de fazer tudo isso, né, o grande desafio nosso é trazer o cliente, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha nas mídias sociais, apesar de ser um formato novo de comunicação, toda a programação, todo o planejamento é feito para levar um pouco da nossa tradição, que dá muita segurança. Uma empresa que está há 70 anos é uma empresa que gera, a princípio, bastante segurança para o consumidor, né? Então a gente procura, agora a gente não pode abrir mão de lançar. Então a confeitaria, bolo de 70 anos, já tem um visual totalmente novo. Ele é clean, ele é clássico, mas ele também é moderno. Então a gente procura sempre trazer parceiros, trazer consultores, no sentido de procurar ajudar a nossa equipe a poder desenvolver esse conceito de uma forma que seja aplicável dentro de um processo industrial que a gente já tem hoje. Olha, uma pessoa que comece agora em padaria... Bom, primeiro eu posso dar duas dicas. Uma comercialmente interessante para a brasileira, que é talvez ser um franqueado da brasileira. Agora, independente de ser franqueado da brasileira ou não, certamente, quem está começando, conhecer bem o mercado, conversar com profissionais da área, fazer cursos de gestão no Sebrae e tal, visitar feiras, tá? Acho que é muito importante, porque é um mercado desafiador, né? É um mercado bem... Operar uma padaria é bem complexo, né? E na Grande São Paulo, por exemplo, você tem padarias que são mega padarias. Você sair sem experiência alguma fazendo uma mega padaria, eu diria que é extremamente desafiador, né? Você trabalha com indústria, comércio, serviço, mas certamente se aliar com empresas que têm um suporte técnico bom, contratar alguns profissionais experientes, fazer essa visita com clientes. E tem que ter muita resiliência, muita paixão, porque é uma operação extremamente desgastante, né? Assim, a nível pessoal, você acaba abrindo mão de muita coisa em função de trabalhar 7x7. Né? Todos os dias do ano você está com a loja aberta. Isso gera
uma necessidade de você se planejar para poder ter uma qualidade de vida compatível com o que você já construiu ao longo do tempo. Nosso projeto de expansão, que basicamente é baseado no formato da Brasileira Express, né? Por nós termos uma fábrica centralizada aqui na cidade de Santo André, a gente ganha no processo de ter um padrão maior, de ter produtividade maior, mas a gente também acaba assumindo um desafio na área de logística. Então, pelo formato que a gente tem hoje, a gente tem condição técnica de atender toda a região do Grande São Paulo. Então, esse projeto de expansão com as franquias, inicialmente agora para 2024, está limitado à região do Grande São Paulo, né, por questões de logística, mas nada impede que, se tiver sucesso, a gente possa, ao longo dos próximos anos, ter uma outra central de produção para poder atender os locais. Mas hoje, certamente, está restrito a Grande São Paulo.